Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Amém, queridos. Como temos feito todas as manhãs, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós leremos nessa manhã a porção que vai do verso 1 até o verso 2 até o verso de número 16. Onde Paulo diz assim: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora e profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpra-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra. Queridos, conforme eu falei ontem, aliás, não falei, mas eu lancei uma nota no grupo da nossa igreja, chamando a atenção para essa manhã. Durante muitos anos, e ainda acontece em algumas regiões interioranas do Brasil, falando do Brasil por ser a nossa realidade, não foram poucas as gerações de mulheres que foram disciplinadas, expulsas da igreja por causa do corte de cabelo, principalmente em algumas tradições pentecostais. Entendia-se que não se podia fazer isso. Eu lembro quando eu era garoto, 7, 8 anos de idade, minha irmã mais velha me levou uma vez numa Assembleia de Deus e deram a ela um disco que você encontra hoje ainda na internet, um disco que foi uma febre no início da década de 80, chamada A Última Trombeta. No disco A Última Trombeta, é um disco apocalíptico que fala do fim do mundo, da volta de Cristo, muito bem feito, muito bem narrado, inclusive. Você tinha ali o medo das pessoas de ficarem, caso Cristo voltasse e elas não subissem com ele. No bojo daquela perspectiva escatológica, vários discos, várias produções foram elaboradas no Brasil. E eu lembro de um pastor chamado Adão Campos, que ele dizia ter sido arrebatado em espírito e ter ido no inferno e voltado, né? E aí ele contou o que ele viu. Isso foi muito comum
em algumas tradições pentecostais. E eu lembro bem que eu estava ouvindo esse disco, aí eu já era rapazinho, já era pouco tempo de convertido, eu ouvindo aquele disco, tenho muitos amigos ligados às igrejas pentecostais, e ele dizia o seguinte, que teve um momento em que ele foi a um determinado lugar, onde tinha ali uma espécie de uma cômoda, como se fosse uma cômoda de quarto, e ali dentro uma gaveta. E dentro da gaveta ele puxava, né, tinha vários cabelos. Aí ele perguntou o que era aquilo. E ele dizia, esse cabelo é o cabelo das mulheres que foram cortados. E foram contados pelo anjo, e depois essas pessoas serão punidas por Deus, né? Aquilo, embora pareça um tanto estranho para nós, aquilo era muito comum dentro da tradição pentecostal. Hoje, especialmente nas igrejas mais urbanas, nas regiões mais urbanas, e até na região mais periférica da região metropolitana, essa é uma tradição em desuso. É raro você encontrar hoje uma Assembleia de Deus que enfatize isso e que discipline mulheres por causa disso. Mas a Assembleia de Deus que surgiu em 1911, quando começou o movimento da Assembleia de Deus no Brasil e tornou-se a maior denominação, especialmente no interior, isso era muito forte, né? E ainda é em algumas regiões mais interioranas. E um dos textos utilizados para estabelecer essa regra, essa norma, dentro da comunidade da fé pentecostal, um dos textos era esse que nós lemos, porque entre as afirmações que Paulo vai dizer, que a mulher não deve tosquear o seu cabelo, que o cabelo deve ser comprido, né? Que é assim o uso natural, a natureza propiciou isso, o homem deve usar o cabelo curto. Então olhava para esse texto e tirava dessa passagem bíblica essa orientação doutrinária para a comunidade da fé. E a gente não entra aqui no mérito, se deveria, se não deveria, porque cada igreja tem a sua tradição. Eu tenho uma maneira de olhar para isso, mas a gente respeita as tradições, respeitamos a posição que cada comunidade tem. As igrejas históricas, congregacionais, presbiterianas, batistas, nunca olharam esse texto dessa maneira, tanto que não há essa regra entre nós. As mulheres cortam o cabelo, as mulheres usam seus adereços, usam batom, usam brinco. A recomendação que há é para a modéstia, né? Para o bom senso, né? E nunca de uma proibição geral. Porque esse texto, na verdade, fala de algo muito específico. Nós não estamos diante de um texto universal. Nós estamos diante de um texto que faz uma abordagem histórica, cultural, diante de um problema que surgiu dentro da igreja de Corinto. A essa altura, já no 11º capítulo de estudo da Carta aos Coríntios, todos que participam desde o início da exposição já sabem que Paulo está aqui respondendo perguntas. Já sabemos que Paulo não acordou de repente, estou a fim de escrever uma carta e orientar a igreja de Corinto. Paulo é procurado, na verdade, por causa dos problemas demandados na igreja. Ele recebe perguntas. Paulo não estava nem em Corinto quando ele escreve essa carta. Ele envia a carta para Corinto. E nessa carta ele oferece respostas às perguntas que foram feitas e ele aproveita nas respostas para doutrinar a igreja. E uma das perguntas que estavam sendo feitas a Paulo, e Paulo responde aqui no capítulo 11, é exatamente sobre alguns hábitos curiosos que estavam se desenvolvendo dentro da igreja de Corinto. Um deles, por exemplo, é que alguns homens, por alguma influência de religião pagã, e a Grécia, e Corinto fica na Grécia, e onde o paganismo assim rolava solto no território grego, um dos hábitos era de que alguns homens, alguns membros da igreja de Corinto, cobriam a cabeça com véu. E oravam dessa maneira, e até falavam dessa maneira com o véu sobre a cabeça. E aí Paulo, aí os membros observando aquilo, Paulo, está correto isso? O homem cobrir a cabeça com véu? Aí Paulo responde, olha, não está correto, porque Paulo faz um paralelo. Nas religiões pagãs, os sacerdotes cobriam a cabeça, era um símbolo da autoridade daquele sacerdote pagão. E Paulo, portanto, vai dizer, olha, é desonroso o homem cobrir a própria cabeça. É desonroso porque, para Paulo, ele está levando em conta
que no contexto cultural onde aquela igreja estava inserida, quem cobria a cabeça do sexo masculino tinha comprometimento com o culto pagão, era coisa de sacerdote. Os demais que congregavam naquela religião, naquele templo pagão, os demais homens não cobriam a cabeça, mas o sacerdote sim. Então, quando um membro da igreja de Corinto fazia isso, ele se aproximava perigosamente de um hábito que não tinha nenhuma relação com o cristianismo, mas relação com o culto pagão. Paulo, então, orienta que os homens não cubram. Além disso, um segundo hábito, um segundo comportamento era de que algumas mulheres, por sua vez, não cobriam a cabeça, não usavam o véu. Aí Paulo vai dizer, olha, é desonroso a mulher que não cobre o véu. E Paulo olha e diz que é desonroso por algumas razões. Primeiro, porque na cultura grega, a mulher que não usava o véu, especialmente aquelas que eram gregas, mas estavam debaixo de uma influência romana, porque o Império Romano era o império que tinha dominado grande parte do mundo, e Corinto era uma província romana, era uma cidade grega que estava debaixo de controle romano. E as mulheres que não cobriam a cabeça, das duas uma. Ou ela era solteira, ela sinalizava socialmente que era solteira, ou então ela era uma mulher comprometida com orgias sexuais. Aí Paulo orienta, mulher, cubra a cabeça, do contrário, será confundida. Se você é casada e anda sem véu, você está comunicando à sociedade que você é uma mulher solteira, e você então desprestigia, desonra seu marido. Ou então, pior do que isso, você está sinalizando que você é uma mulher comprometida com orgias sexuais. Porque esse era o hábito daquelas mulheres especialmente ligadas a cultos pagãos, onde a orgia sexual era elemento do culto pagão, que acontecia com muita frequência em Corinto. A essa altura, também nós já sabemos dos problemas de imoralidade sexual que a cidade de Corinto vivia. Uma expressão, um verbo, foi criado só para aquela cidade, que era o verbo corintianizar. E corintianizar era lançar-se nas aventuras sexuais. Cidade portuária, com muitos templos dedicados a entidades onde a orgia sexual era oferecida. Paulo trata disso no capítulo 7, capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios. Tinha membros se atrapalhando com isso, dormindo, inclusive, com prostitutas, como nós já vimos. Paulo, então, ele está lidando aqui com um comportamento sociocultural em que ele precisa se posicionar, porque aquilo estava criando alguns desconfortos, vários desconfortos. E se não bastasse, no bojo dessa questão da mulher tirar sem véu, tinha um outro comportamento agregado. Tinha mulheres que até iam para a igreja, iam de véu, pois eram casadas, estavam lá usando o seu véu. Quando entravam na igreja de Corinto, na casa onde o culto era oferecido, essas mulheres tiravam o véu. E quando tiravam o véu, elas exibiam as suas joias, exibiam suas riquezas, seus brincos de ouro, seus adereços de cabelo. Por uma razão, dentro da casa de um morador, só tirava a mulher o véu que tivesse o mesmo nível social do dono da casa. As mulheres pobres, casadas, que iam para os lugares e entravam naqueles lugares e permaneciam com a sua cabeça coberta, eram mulheres que não tinham amizade com o dono daquela moradia, com o dono daquela residência, mulheres mais pobres. Agora, quando uma mulher da alta sociedade ela entrava em determinada casa e era muito bem recebida por ser da elite, ela então ficava à vontade a retirar o véu na frente das outras mulheres. E com aquilo ela exibia toda a riqueza, toda a opulência da sua vida. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto, criando desconforto, porque havia ali um sinal de divisão no meio da comunidade, entre mulheres ricas e mulheres pobres. As pobres sentiam-se humilhadas pela exibição da riqueza daquela mulher.
Tudo isso chega ao conhecimento do apóstolo Paulo. Nós vemos, portanto, nessa análise e dos estudos sociais da época, que o corte de cabelo nada tinha a ver com revelação do Espírito Santo, nada tem a ver com ordem de Deus para que as mulheres não cortassem, tinha a ver com um problema cultural que estava acontecendo ali em Corinto, criando desconfortos, evidenciando divisão social, questão de classe social dentro da igreja, e é um problema isso em Corinto, tanto é que Paulo vai escrever a partir do verso 17, Paulo vai introduzir todo um trecho que ele vai falar da ceia do Senhor, e a orientação da ceia do Senhor é por causa de discriminação social. Os ricos traziam seus banquetes para participar da cerimônia da ceia, trazia peixe, trazia pão, trazia vinho, trazia erva, trazia cordeiro assado, e os pobres nada levavam. E os pobres não chegavam na mesa do Senhor, não celebravam a ceia do Senhor. Paulo, quando diz, eu passei para vocês aquilo que recebi do Senhor, que na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão. Essas palavras lindas que são lidas sempre na ceia, elas foram proferidas, registradas e orientadas à igreja de Corinto, porque Paulo queria que todos, e não alguns, participassem da ceia. E só alguns estavam participando. Quem eram estes alguns? Os ricos, que levavam comida para a ceia. E os pobres ficavam só olhando, cantavam, oravam, louvavam. Na hora da ceia, na hora de ter acesso ao pão, acesso ao vinho, esse acesso era negado por causa de uma discriminação social dentro da igreja de Corinto. Paulo, então, como eu disse, responde essas questões, ele responde essas perguntas. O que a gente extrai de lição diante desse capítulo, diante desse cenário que a gente passa a conhecer em Corinto? A primeira, eu já passei para os irmãos, nada tem a ver com revelação de que a mulher não possa cortar cabelo, isso não é uma orientação teológica, não é uma revelação da Escritura, isso tem a ver com uma interpretação sincera, porém equivocada, que algumas tradições, de maneira muito piedosa, elas fizeram, mas com pouca análise dos estudos sociais da época de Corinto, e aplicaram sobre diversas gerações essa orientação de corte de cabelo, ou então obrigatoriedade de uso de véu, o que era, na verdade, algo transitório, local, específico da região de Corinto. Também esse capítulo mostra para nós a necessidade, a importância, a relevância de que os estudos sérios da Escritura precisam ser aplicados na igreja por parte dos ministros do Evangelho. Do contrário, nós poderemos tentar trazer para hoje orientações e até questões disciplinares que não têm nenhuma relação com o tempo contemporâneo que a gente vive. A Bíblia Sagrada, toda ela é palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, ela é eterna. Mas eu não estou usando um quipá aqui agora. Eu não estou usando, por exemplo, um filactério. Eu sou ministro da palavra. E não há um filactério aqui na minha testa, né, onde era obrigatório que os mestres da palavra tivessem, simbolizando que eles tinham a palavra do Senhor, a Escritura guardada na mente. Aquilo era algo transitório, algo específico para aquela classe de judeus. Saber o que é para todas as gerações, em todas as épocas, e saber aquilo que é local, que é regional, aquilo que é transitório, ligado a uma época, é fundamental para que a igreja possa prosseguir de maneira saudável, ela não criando regras onde Deus nada ordenou, e valorizar aquilo que de fato é ordenado por Deus para todas as épocas, todas as gerações. Essa passagem também, o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ela vai nos ensinar que formas e atos litúrgicos comunicam uma mensagem. Quando aqueles homens, membros da igreja de Corinto, alguns deles, por alguma razão, cobriam a cabeça, mesmo que não houvesse essa intenção, a mensagem que eles estavam comunicando era uma mensagem muito próxima a cultos pagãos. Paulo não cai naquela esparrela contemporânea
de que o que importa é o coração. Deus conhece o coração. Paulo diz, olha, não convém que o homem proceda dessa maneira. Quem cobre a cabeça desse jeito são sacerdotes pagãos. E o culto precisa apontar para Cristo. Quando um homem cobre a cabeça, aquele membro que está vendo, ele pode ficar confundido. Eu estou numa igreja cristã ou eu estou dentro de uma comunidade de fé que professa uma outra religião e que adora uma outra entidade, um outro ente que não o Deus dos exércitos, que não o Deus de Israel, que não o Pai de Jesus. Hoje em dia, há muita gente que considera que o que Deus olha, que o que Deus vê, aquilo que importa para o culto é o coração, é a boa intenção. E, na verdade, nós aprendemos na palavra do Senhor que o coração, ele é a fonte daquilo que nós ofertamos para Deus, mas a forma também importa para Deus. Eu estou diante dos irmãos com toda a sinceridade, mas eu não estou, por exemplo, de bermuda e tênis. Bermuda e tênis eu uso em outras ocasiões, em outros ambientes, que não a igreja do Senhor na hora do culto. Eu não posso, não, o que importa é o coração, vou pregar verdadeiramente a palavra, é isso que importa. É isso que importa, mas existe também um conteúdo, uma forma, ou melhor, uma forma que acompanha o conteúdo. Existe uma maneira como nós oramos, existe uma maneira como nós nos colocamos diante do mundo, a maneira, o nosso gesto, a nossa postura comunica também uma mensagem. Há muitas irmãs que às vezes não têm muito cuidado com a vestimenta, com a roupa, e quando elas são abordadas, às vezes por uma senhora mais velha e tudo, da igreja, não, mas Deus conhece o meu coração, o decote não diz nada, depende, o decote pode dizer muito, a saia curta pode dizer muito. Essa forma, ela é observada pela Escritura com bastante equilíbrio, porque há uma mensagem implicada naquela forma, há uma mensagem implicada naquela imagem que está sendo transmitida. Qual daqueles homens em Corinto que cobriam a cabeça, dentro da igreja, estavam adorando Afrodite, adorando Diana dos Efésios? Eu duvido que algum membro da igreja de Corinto, quando cobrisse a sua cabeça, estava pensando nessas entidades pagãs. Certamente eles estavam pensando em Deus, eles tinham se convertido, eram membros da igreja de Corinto, mas quando eles cobrem a cabeça, eles desonram a Deus. Paulo discerne isso. Não era esta a intenção, mas Paulo tem uma preocupação com a mensagem que está chegando. E tudo que pode obscurecer a percepção do Evangelho preocupa o apóstolo Paulo. A mensagem do Evangelho precisa ser uma mensagem cristalina de tal maneira que aquele que olha a igreja, aquele que olha para a mensagem, ouve a mensagem cristã, não pode ter nada que desvie, que confunda. Eu falei aqui, quando abordei o capítulo 10, Paulo tem essa preocupação, por exemplo, quando ele fala, olha, eu tenho o direito de receber salários da igreja, mas preocupado com aquilo que pode suspeitar a meu respeito, eu faço tendas, vivo do meu trabalho, do meu ofício, porque eu não quero dar motivo para que ninguém desconfie das minhas intenções, que eram legítimas. Mas ele fala, direito eu tenho. Ninguém considere que esse é um direito que eu não possuo, porque outros apóstolos recebem. Mas eu prefiro trabalhar com as minhas próprias mãos, ter o meu próprio sustento para que ninguém me acuse de que eu tenho interesses outros pelo Evangelho. Eu posso ir sim num banquete, eu posso sim comer uma carne que eu sei que foi sacrificada, mas aquilo vai produzir escândalos. Por amor àqueles que ficarão escandalizados, eu não vou comer essa carne. Eu tenho preocupação com a postura, eu tenho preocupação com a imagem que eu estou comunicando. E nós vivemos hoje em dia, queridos, num tempo de imagem. Estamos vivendo hoje, por isso que o capítulo 11, ele não é um capítulo superado, ele é um capítulo extremamente moderno. A sua mensagem direta foi superada. Não se obriga hoje que nenhuma mulher entre na igreja e cubra a sua cabeça, mas a mensagem da modéstia, a mensagem do que, como você se coloca diante da sociedade e qual a imagem que você comunica, essa imagem permanece. Dentro desse capítulo também, Paulo esboça uma preocupação.
mulheres que cortam os seus cabelos, terminam dizendo para a sociedade que são solteiras, e isso desonra o marido. Porque se a mulher é casada, por que ela vai cortar o cabelo e transmitir uma mensagem de um estado civil diferente daquele que de fato ela vive? Ao fazê-lo, ela desrespeita ao marido. E aí Paulo entra no mais profundo do seu argumento no capítulo, que é a relação de parceria, de submissão, de complementariedade entre marido e esposa. Paulo vai dizer que uma mulher que se rebela, que não segue determinados códigos de conduta que são razoáveis para determinada época, termina produzindo um desconforto familiar e desonrando o seu marido. E ele chama a atenção para isso, lembrando que as mulheres, elas precisam honrar seus maridos, assim como Cristo honrou ao Pai, honrou a Deus. Paulo ele comunica essa mensagem para os membros de Corinto, o valor do relacionamento, o valor da conduta familiar e a mensagem que os crentes casados estão emitindo para a sociedade. Nós não pregamos, irmãos, apenas com as palavras. Nós não pregamos apenas quando evangelizamos, quando mandamos um texto escrito para alguém, um texto para alguém. Nós evangelizamos também com a vida. Nós evangelizamos também com o tom de voz que nós empregamos quando estamos lidando com um problema com alguém. Nós evangelizamos quando famílias desajustadas olham para a nossa família e percebem que a nossa família, apesar de qualquer problema que ela possa existir, mas é uma família que exibe a pessoa de Cristo. E os nossos relacionamentos conjugais precisam espelhar a glória de Cristo também. Paulo tem essa preocupação com os membros da igreja de Corinto. Mulheres, respeitem, cubram a cabeça se forem casadas, para que o marido não seja desonrado, para que não caia em escárnio, para que não vire um escárnio. Como que vocês irão evangelizar se a conduta de vocês com o marido é uma conduta desrespeitosa? Quem ouvirá a pregação? Quem ouvirá a oração? Quem irá valorizar a comunidade da fé, se as famílias que compõem aquela comunidade são famílias onde os casados vivem de maneira desrespeitosa? E, principalmente, a questão da preocupação que Paulo tem em relação à conduta social, à exibição de riqueza dentro da igreja de Corinto. Quando a mulher tirava o seu véu, exibia os seus brincos, seus cordões, seus adereços de cabelo, e aí alguém poderia dizer, mas calma aí, a vida é dela, a posse é dela, ela tem o direito de se arrumar, ela tem o direito de colocar quantas joias ela quisesse, ninguém tem nada a ver com isso, o dinheiro é dela, esses discursos que a gente ouve hoje. Mas aquilo estava criando um desconforto com os humildes da igreja. Paulo não pede que os humildes entendam o direito que os ricos têm. Paulo faz um apelo para que os ricos se comportem. O apelo da Escritura nunca é para aquele que tem mais, nunca é para aquele que tem menos compreender aquele que tem mais. Paulo nunca faz um apelo para que o fraco entenda o comportamento do forte. Paulo sempre faz um apelo para que o forte entenda a fraqueza do fraco. Paulo faz sempre um apelo para que o sábio entenda a dificuldade daquele que ainda não alcançou determinada sabedoria. Aqui Paulo faz um apelo para que as mulheres ricas não humilhassem as pobres. E claro, é possível que muitos dos membros, muitas das irmãs ricas não tirassem o véu para humilhar. Tirassem o véu porque tem amizade com o dono da casa, está no mesmo nível social, se sente à vontade, tirou. Mas ao tirar, desconfortos eram criados, e aquilo chega ao conhecimento de Paulo. Paulo não deixa de dar sua resposta, Paulo não chama aquilo de mimimi das mulheres pobres, Paulo não se desfaz daquilo. Paulo olha e diz, olha, irmãs, peço apenas uma coisa, tenham bom senso, cuidem-se, se adornem, se enfeitem, mas com modéstia.
Exibam aquilo que vocês têm, mas com cuidado, ou então não exibam, para que os pobres não fiquem desconfortados, para que eles não se sintam humilhados, porque eles não têm recursos tão grandes como vocês têm. É um apelo que Paulo faz para a maturidade, para a unidade, para a compreensão e para a sensibilidade daqueles irmãos. Como eu disse, Paulo nunca apela para que os ofendidos deixem de se ofender. Paulo faz um apelo para aquele que ofende, deixe de ofender, ainda que não seja a sua intenção. Mas o resultado prático, concreto, era o que estava causando no meio daquela igreja. E Paulo trabalha pela unidade, pela harmonia, é o tempo inteiro tentando resolver, apagando incêndios da igreja e tentando unir aquela comunidade tão fragmentada, tão difícil, tão misturada como a igreja de Corinto era. A Escritura Sagrada, irmãos, ela faz um apelo para a nossa modéstia, ela faz um apelo para o nosso bom senso. Existe uma preocupação com a imagem que nós comunicamos. Eu sou pastor, eu preciso cuidar da imagem que eu transmito. Nesses tempos de muita discussão política, eu perdi admiração por alguns colegas. Eu tenho colegas pastores que ofenderam membros de igreja no auge das eleições em 2018. Se esqueceram que eram pastores. Eu entendo que existem termos que são inapropriados para mim, que no calor da ira pode até subir, e a palavra quase ser proferida, mas eu tenho obrigação com Deus, com Jesus Cristo, com o meu testemunho, e eu tenho obrigação também com as instituições que eu represento. Porque a imagem pública minha está vinculada à Igreja Congregacional de Niterói, está vinculada ao seminário congregacional que eu dirijo, está vinculada à denominação que eu represento. Quando eu falo, eu escrevo, não falo e escrevo só em meu nome. Existem instituições que me acompanham, a imagem está agregada, está vinculada. E essa conduta é importante. Ministros de louvor precisam ter conduta. Irmãos que exercem ministérios na igreja precisam estar atentos àquilo que ele fala, como procede, como se colocam. O mundo está nos olhando, o mundo está nos observando, e eu não posso cair nesse conto de fadas de que a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Ao contrário, se somos uma comunidade de fé e temos compromisso com a Bíblia Sagrada, todo mundo tem tudo a ver conosco, porque nós falamos para um público, nos colocamos diante de alguém. Então as nossas palavras, os nossos gestuais, as nossas opções, as nossas preferências precisam ser pensadas. Como que nós nos colocamos? Novamente falando, Paulo, ele em nenhum momento ele condena a riqueza daquelas mulheres. Elas eram ricas e, como tais, tinham condição de se vestir muito bem e de adornar a vida, de adornar o corpo, de embelezar-se. E Paulo em nenhum momento critica isso de mulheres sejam feias. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, vocês não estão sozinhas na comunidade. Você não está sozinho aqui dentro. As pessoas estão te observando. Atente à sua conduta. Atente à sua vestimenta. A sua roupa fala, o seu gesto fala. A maneira como você se veste transmite uma mensagem se você tem compromisso com o Senhor ou não. E aí, é aí que está o equilíbrio da Escritura. Em nenhum momento você vê Paulo detalhando cortes, modelos de vestido, modelos de roupa, não há isso. Me contaram que em algumas igrejas do interior do Brasil, em alguma época, havia um diácono que ficava na porta e uma diaconisa e media o tamanho dos vestidos das mulheres. A partir de tantos centímetros, entrava. Abaixo de tantos centímetros, não entrava. A Bíblia em nenhum momento diz que a gente tem que se preocupar com isso. A Bíblia faz um apelo à consciência individual. O que glorifica a Deus? Qual é a roupa que você vai colocar, homens e mulheres, que glorifica ao Senhor? E aqui a gente tem exemplos interessantíssimos. Eu lembro de uma senhora já na glória, lá do tempo da igreja de Andorinhas, quando eu era pastor lá, ela tinha a roupa da ceia. A melhor roupa que ela tinha, ela passava para ir no culto de ceia, porque ela era muito humilde, ganhou a vida lavando roupa nas cachoeiras de Andorinhas, criando ali os seus filhos, e ela tinha a roupinha dela da ceia, que era só que ela separava.
Aquilo era a forma que ela tinha de honrar a Deus naquele grande momento. E eu achei mais interessante ainda o que o seu cunhado, o seu genro, melhor dizendo, me contou. Ela era tão zelosa com essa questão de roupa, de oferecer o melhor para Deus, botar a melhor roupa para Deus, a roupinha que ela tinha, ela passava as notas de dinheiro. Ela lavava a roupa, ganhava lá o dinheiro que ela recebia dos clientes que tinham a sua roupa lavada, e às vezes, pessoas humildes, lá do interiorzão de Andorinha, Santo Aleixo, o dinheiro vinha amassadinho, né, do cliente. E aí ela separava o dinheiro da oferta, né? O que ela fazia? Ela passava a nota. Ela pegava as notas, que estava muito amassada, ela passava. E o tesoureiro da igreja na época achava aquilo muito interessante. Por que a senhora faz isso? Não, porque para Deus tem que ser o melhor. Então ela separava a maior nota e se tivesse amassada ela passava. Porque ela queria entregar o seu melhor. A igreja tem uma mensagem que ela comunica sem palavras. A maneira como nós respondemos, o tom da nossa voz, a maneira como a gente lida quando estamos enfurecidos, a maneira como a gente se coloca quando alguém nos dá uma fechada no trânsito. Há uma mensagem que nós enviamos ao mundo. E Paulo está preocupado com essa mensagem. Quando os coríntios abriam a boca, o que saía da boca deles era Jesus Cristo, Deus, Jesus é o Senhor, que o Espírito Santo console o nosso coração. Paulo não está preocupado com as palavras proferidas pelos membros da igreja de Corinto. Paulo está preocupado com a maneira, com as mensagens que eram comunicadas pelos gestos, pelas roupas. A falta de preocupação com aquele que se sentia humilhado por aquela mulher rica que exibia suas joias. Paulo está preocupado com a mulher que não estava nem um pouco preocupada com a honra do marido, e sendo ela casada, ela cortava o cabelo, ou então tirava o seu véu, dizendo para o mundo: olha, esse aqui que está aqui é meu marido, mas eu não importo com a opinião dele, ele não quer que eu tire o véu, ele não quer que eu corte o cabelo, mas eu corto a si mesmo. E estava na igreja. Desonrava o marido, mas era líder na igreja. Desonrava o marido, mas exercia ministério na igreja de Corinto. Paulo diz: não, irmão, cuide do seu casamento, respeite o seu marido. Se você é ministro na igreja e você desonra o seu marido, desrespeita o seu marido, você é indigna do ministério que você cumpre. Acerte essa relação, respeite, para que depois, então, exerça seu ministério na comunidade da fé. Marido, ame a esposa. Paulo trata disso na carta aos Efésios, né? Marido, ame a esposa, porque Cristo amou a igreja. E se você tem ministério, e é um excelente professor, um excelente diácono, um excelente presbítero, um excelente pastor, mas você não respeita a tua esposa, você desonra o ministério, você desonra a igreja. Paulo cuida, portanto, dessa dimensão familiar e da conduta e atrela isso à igreja. Veja, portanto, que esses comportamentos não são vistos por Paulo como comportamentos onde cada um cuida de si. Ele estabelece uma norma. Se aquelas condutas não trouxessem confusão para a igreja de Corinto, Paulo não se meteria. Beleza, está indo bem. Mas como aquilo estava gerando interrogação. Paulo, até uma mulher que grita com o marido. E ela canta na igreja, pode isso? Ela tira o véu, mulher casada, está desonrando, pode isso? Não, não pode. Né? Tem um camarada que prega muito bem, mas ele grita com os filhos, ele grita com a mulher, pode? Não, não pode. Né? Tem uma irmãzinha ali que exibe lá as suas riquezas, todo mundo fica meio que humilhado, pode isso? Não, não pode. É simples. O Evangelho nos convida, irmãos, a uma vida em comunidade, onde temos responsabilidade uns com os outros. Quero finalizar lembrando isso para os irmãos. Sua vida transmite uma mensagem. Não é só as suas palavras. A sua vida transmite, Paulo vai dizer, inclusive, que nós somos cartas vivas. É uma expressão linda que aparece na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Somos cartas vivas. Há uma mensagem estampada na tua vida.
Quando você entra, por exemplo, você cumprimenta todo mundo na empresa, além do gesto educado, tem uma mensagem ali de que você é um crente que se importa. Você percebeu as pessoas que estavam perto de você. Há uma mensagem implicada ali. O que adianta não dar bom dia para ninguém, não falar com ninguém? Quando for na hora de pregar, você não vai conseguir pregar porque ninguém vai te ouvir. Se o vizinho não consegue ver um sorriso seu, não recebe um bom dia de volta, não tente ganhar esse vizinho para Cristo. É mais fácil eu ganhá-lo para Cristo do que você. Se eu não falar com os meus vizinhos, é mais fácil você ganhá-los do que eu, pois há uma mensagem que eu transmito, na maneira como eu olho para eles, na maneira como eu lido com eles. A igreja tem uma responsabilidade social com a mensagem do Evangelho. São Francisco de Assis, ele disse a frase que ficou extremamente famosa: pregue o Evangelho em todo o tempo, e quando puder, use as palavras. Pregue o Evangelho em todo o tempo, e quando puder, use as palavras. Nós evangelizamos sem palavras. Que a nossa vida glorifique a Deus com palavras, que glorifique ao Senhor Jesus sem palavras também. No nome dele, em nome de Jesus. Bendito seja o nome da tua glória.